agora. Na aula passada, nós começamos a falar sobre os protozoários intestinais. Então, nós falamos da giardia, falamos da giardíase, e falamos da diferença, né? Lembramos lá a diferença entre euminto e protozoário. Então, nós falamos da giardia, mostrei a morfologia para vocês, do cisto de giardia. Nós comentamos lá na aula passada que é muito mais fácil encontrarmos cisto de giardia do que trofozoito de giardia, porque o trofozoito, ele não sobrevive no meio ambiente. A estrutura de resistência é o cisto, então é normal encontrarmos cisto nas fezes do paciente com giardíase. Trofozoito a gente só encontra quando as fezes estão frescas, então assim, colheu e está analisando, ou então quando a gente utiliza aqueles conservantes, o MIF, o SAF, aí eles também conseguem conservar um pouco o trofozoito. Agora, a amostra de fezes refrigerada, a gente vai encontrar só o cisto, né? E aí a gente começou com as entamebas. E aí eu comentei com vocês que existem as entamebas, eles são do grupo de Sarcodina, que foi até o que eu liberei lá da plataforma digital para vocês. Sarcodina. E as entamebas, a gente começou a ver na semana passada, nós vimos a entameba coli. O seu Domingo está entrando, conseguiu, que bom. Nós vimos a entameba coli, nós vimos a entameba dispar, e nós vimos também a entameba histolítica. Então, nós vimos lá na semana passada essas 3 entamebas. Cadê? Eu vou no negrito aqui. Aqui. Essas 3 entamebas. E aí nós comentamos lá naquele momento, quais são as entamebas que são comensais, gente? A dispar e a coli. Exatamente. Então, a entameba dispar e a entameba coli, as duas, elas são comensais. E relembrando que nós falamos na semana passada, comensalismo é uma relação harmônica em que um ganha e o outro nem ganha e nem perde. Então, a entameba coli e a entameba dispar, elas não provocam doença no paciente. Elas não tiram nutrientes do paciente. Elas ficam no intestino, mas elas se alimentam de detritos, de restos alimentares. Então, ela se beneficia, mas o homem não tem prejuízo. Mas, hoje, quando a gente vê um cisto de entameba histolítica, ou de entameba coli, na amostra de fezes do paciente, apesar dela ser comensal, mesmo assim, a gente libera para o médico, a gente libera o laudo, falando que o resultado do exame parasitológico de fezes foi positivo, e que a gente encontrou nesse exame cistos de entameba histolítica. Entameba histolítica não, gente, entameba coli. Por que a gente tem que falar que encontrou cistos de entameba coli, mesmo ela sendo comensal? Por quê? Porque é o que eu estava comentando com vocês no início da aula. A transmissão é fecal-oral. Então, se o paciente teve contato com uma entameba coli, possivelmente ele pode ter tido contato com outros parasitos cuja transmissão é fecal-oral. Por quê? Porque provavelmente está associado às condições sanitárias em que ele vive. Então, se ele tem um, possivelmente pode ser que ele tenha outros. Então, com isso, mesmo ela sendo comensal, o paciente ele é tratado. O médico passa um antiparasitário para ele. E uma outra questão também é que já tem alguns artigos científicos, isso ainda não está nos livros, mas em alguns artigos científicos, eles já mostram que pacientes imunocomprometidos, a entameba coli, ela pode agravar a situação do paciente. Por quê? Porque ela pode diminuir a absorção de nutrientes. Como ela prolifera muito em paciente imunocomprometido,
aí vai aumentar muito a carga parasitária, e aí pode ser que o paciente tenha uma diminuição da absorção de nutrientes ali no intestino. Então observa-se que para paciente imunocomprometido, a Entamoeba coli, ela pode sim provocar diarreia, e aí diminuir a absorção desses nutrientes. Então, para esse paciente, ela pode ser prejudicial. Então, diante disso, anda bem convencional tratar estes pacientes. Agora, a Entamoeba histolítica, aí essa é super perigosa. A Entamoeba histolítica, ela é um parasito. A Entamoeba histolítica, ela é patogênica, ou seja, ela provoca doença no homem. E vamos lá, na semana passada, qual doença que a Entamoeba histolítica provoca no homem? Vocês lembram? Foi até questão de prova isso. Quem lembra? Ela pode ser extra. Ela pode ser extra, né? Extra, deixa eu ver aqui. Ela pode É ser extra-intestinal. e extra-intestinal. Qual que é a diferença? A diferença é que ela pode estar no intestino. Então, se ela estiver no intestino, quais os sintomas que vocês acham que o paciente pode apresentar se ela estiver no intestino? Náuseas, vômitos, diarreia. Exatamente. Se a entameba está no intestino, vai provocar sintomas intestinais. E aí os sintomas intestinais são sintomas inespecíficos aí de parasitose. Náusea, diarreia, dor abdominal, cólica, pode perder a vontade de comer, né, por causa ali do parasito intestinal. Então, são sintomas inespecíficos que todo parasito intestinal pode provocar. Além disso, essa entameba histolítica no intestino, essa forma intestinal, é bom a gente lembrar, gente, que a maioria dos pacientes são assintomáticos. Então, aquilo que a gente comentava das outras parasitoses, continua. Parasitose, o parasito, ele tende, a relação, ela tende ao equilíbrio. Como a relação tende ao equilíbrio, a maioria dos pacientes são assintomáticos. O que significa isso? Vamos pegar nós, adultos que se alimentam bem, têm um estilo de vida normal, trabalham, estudam, tenta praticar uma atividade física. Pode ser que algum de nós aí tenhamos algum parasito intestinal. Tenha, por exemplo, às vezes uma entamoeba histolítica no intestino. Mas isso está provocando, está impedindo a gente de trabalhar, de estudar? Não. Por quê? Porque a relação tende ao equilíbrio. Como a relação tende ao equilíbrio, a maioria dos pacientes são assintomáticos. Então, esse conceito continua, né? Então, aqui, ó, quando ela está no intestino, a maioria vai ser assintomático, né, por causa da tendência ao equilíbrio, mas também pode ter sintomas inespecíficos, diarreia, náusea, dor abdominal, tudo aquilo que a gente já comentou. Só que o maior problema da entamoeba histolítica é no paciente imunocomprometido. Agora, o que acontece nos pacientes imunocomprometidos, que foi o que a gente discutiu antes da prova, né? Então, nos pacientes imunocomprometidos, o que acontece? Ainda mais parasito que faz reprodução assexuada, aumenta a carga parasitária. O que é aumentar a carga parasitária? 1 que vira 2, que vira 4, que vira 8, multiplica muito. E aí é onde começa a provocar sintomas graves no paciente. Então, quais são os sintomas graves que um paciente pode apresentar no intestino? Quem lembra? Hein, gente? Nos pacientes imunocomprometidos, qual que é o sintoma que o paciente pode apresentar aqui no intestino? Quem lembra? Amebíase.
E qual que é o sintoma dessa amebíase intestinal? Grave. Ela pode ser invasiva e por fígado. Muito bem, o Pedro Ernesto falou ali, né? No intestino, pode provocar as ulcerações. Pode provocar ulcerações no intestino. Por isso que é normal a gente observar nesse paciente, pode apresentar sangue nas fezes, por causa das ulcerações, está perfurando mucosa. E aí é onde entra o que vocês falaram aí também, acho que foi a Delcivânia que falou. Aí vem outro detalhe, que aí vem, ela pode ter também essa forma extraintestinal. Então, além da forma intestinal, que são as ulcerações, ter sangue nas fezes, tem também a diarreia, né? Tem também a forma extraintestinal. O que é extraintestinal? Ela pode ir para outros órgãos. Pode ir, por exemplo, para o fígado, pode ir para o rim. E aí é uma coisa que a gente comentou também em outros momentos. O intestino tem lá o sistema porta-intra-hepático. Lembra lá quando a gente falou de esquistossomose, que eu mostrei a imagem para vocês. Tem o fígado e tem o intestino. E o sistema porta-intra-hepático tem as ramificações ali da veia porta, que são as veias mesentéricas, que elas irrigam o intestino. Com isso, a entameba histolítica, ela consegue migrar para o intestino muito fácil. Para o intestino não, ela consegue migrar para o fígado muito fácil, por causa desse sistema ali que está irrigando o intestino e comunica ali com o fígado. Então, acomete muito o fígado. E foi até questão de prova, era um caso clínico que eu coloquei para vocês. Agora, eu não sei se eu coloquei na turma do matutino ou se foi na turma do noturno. Mas era um caso clínico de um paciente que estava com sangue nas fezes. E estava com febre. Também é muito comum apresentar febre, né, gente? Porque febre é a resposta imunológica para tentar combater o parasito. Aí o paciente, ele era, se não me engano, um imunocomprometido, não sei, ou se era uma criança, não lembro direito, ou era uma criança ou era um imunocomprometido, acho que era um imunocomprometido. Aí ele estava com sangue nas fezes, e ele estava sentindo uma dor no fígado, e ele estava com um processo inflamatório que estava até com um aumento do fígado. E aí eu perguntei qual parasito que poderia ser. Primeiro momento, vocês até poderiam achar que era um ancilostomídeo, por causa do sangue nas fezes. Mas ancilostomídeo não provoca problema hepático. E como o paciente estava com comprometimento hepático, aí eles chegaram à conclusão de que era uma entameba histolítica. Então, a amebíase provocada pela entameba histolítica, ela é a segunda maior causa de morte no mundo por protozoário. O primeiro que mais mata é o plasmódio da malária, e o segundo que mais mata, o segundo protozoário que mais mata no mundo é a entameba histolítica. Então, por isso que ela é extremamente perigosa. E aí, gente, qual que é a forma de transmissão desses parasitos? Quem que vocês... A forma de fecal oral. Muito bem, a transmissão, ela é fecal oral. Ou seja, o paciente, ele vai ingerir cisto do parasito na água ou nos alimentos contaminados. Então, vai ingerir os cistos na água ou nos alimentos contaminados. A patogenia, nós já falamos. A Entamoeba coli e a dispar não provocam doença, a histolítica já provoca doença grave, que pode levar o paciente à morte, inclusive, né? Então, a patogenia já está aí. Como que vocês acham que a gente pode fazer o diagnóstico dessa parasitose? Exame de fezes. O exame parasitológico de fezes. No exame parasitológico de fezes, nós podemos fazer por qual método? Sedimentação espontânea pode ser um deles? O método de sedimentação espontânea é suficiente para a gente detectar cistos de protozoário, desde que deixe no mínimo 2 horas de repouso, tá? Agora, também pode fazer uma técnica de flutuação, ou a centrífugo flutuação também pode.
Ele é levinho também? Igual os Protozoário, ancilostomídeos? sim, protozoário, todo protozoário é leve porque ele é unicelular. Então, os protozoários, eles são leves. Então, nas Ah, técnicas de flutuação, a gente pode encontrar protozoário. Na de sedimentação, a gente também pode encontrar, só que ele demora mais para sedimentar. Por isso que tem que obedecer aquele tempo lá, de no mínimo 2 horas para realizar a amostra. O de flutuação, gente, só tem que tomar cuidado com o seguinte: a solução que a gente utiliza pode provocar deformações na estrutura do parasito. E com isso, essa amostra ela tem que ser analisada de forma rápida. Eu não posso, por exemplo, fazer a flutuação e deixar para analisar depois de várias horas. Não. Porque lembra lá que a gente utilizava a solução de sulfato de zinco no centrífugo flutuação e no flutuação espontânea a gente utilizava a solução saturada de sal ou açúcar. Então, e essas soluções elas podem provocar deformações no parasito. Então tem que olhar rápido, viu? Agora, sedimentação espontânea não. Sedimentação espontânea, se você quiser preparar a amostra hoje e fazer a microscopia depois de 24 horas, você pode? Pode, não tem problema. Então, começou a falar na aula passada. Eu consigo diferenciar o cisto dessas entamebas, gente? Eu falei sobre isso na semana passada ou não? Eu consigo diferenciar o cisto dessas entamebas ou não? Consigo. pela quantidade de núcleos. Exatamente, exatamente. A entameba coli, ela tem quantos núcleos? 4 a mais. Mais de 4, de 5 a 8. Mais de 4, tá? Mais de 4, uhum. Mais de 4, de 5 a 8, até porque, ó. Então, é de 5 a 8 núcleos. A entameba dísper e a histolítica. 1 a 4. Exatamente. Elas têm de 1 a 4 núcleos. Então, aí é onde vem a questão lá dos exercícios da plataforma digital. Os exercícios da plataforma digital, eles voltaram muito para essa parte aí da diferenciação desses parasitos na microscopia. Então, quando eu olho, por exemplo, esta imagem. Nesta imagem, nós temos um cisto de entameba coli. Por que é um cisto de entameba coli? Porque tem mais de 5 núcleos. Então, se a gente começa a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos, dá para ver de forma bem nítida. Olha esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tudo tem mais de 5 núcleos, tem mais de 4 núcleos, né? Então, são entameba coli. Essa aqui já é diferente. Essa que está circulada de vermelho. Quantos núcleos que tem? Aqui tem um núcleo e aqui tem um núcleo. E aí? Como que eu vou liberar esse laudo, gente? Se você estiver olhando fazendo esse exame. Só um núcleo é entameba. Histolítica ou díspar? Exatamente. Aí que tá. Quando a gente olha um laudo desse, uma microscopia dessa, você fala que o exame parasitológico de fezes foi positivo. E qual parasito que você encontrou? Então, ele foi positivo, foram encontrados cistos de entameba histolítica barra díspar. Eu não sei qual que é. Eu não sei se é díspar, eu não sei se é histolítica. Os dois são idênticos. Entendeu? Aí vem a questão da plataforma digital, do desafio. Tudo bem. Você liberou entameba histolítica e entameba díspar. Mas qual que é? Olha, pelo exame parasitológico de fezes, a gente não consegue saber.
Para eu conseguir saber qual parasito que é, nós temos que recorrer a um método molecular. Nós temos que fazer a técnica de PCR, de reação em cadeia da polimerase. Porque com a técnica de PCR, eu detecto o material genético do parasito. Então, igual a gente está fazendo aí PCR para coronavírus, para ver o material genético do vírus, igual tem PCR para HIV, para ver se detecta o material genético do HIV no sangue do paciente, nós temos PCR para entameba histolítica, para pesquisar o material genético do parasito. Aí, se o PCR para entameba histolítica der negativo, é porque não é entameba histolítica que o paciente tem, ele tem entameba dispar. E se a PCR der positivo para entameba histolítica? Aí ele tem entameba histolítica. Mas aí vem a minha pergunta. Vocês acham que há necessidade do médico solicitar esse exame de biologia molecular para fazer um diagnóstico, gente? Para tratar um paciente? Não, porque todo jeito tem que fazer o tratamento. Exatamente. É o que a gente comentou. A entameba dispar, ela é comensal? Beleza, ela é comensal. Mas se o paciente tem uma entameba dispar, que condição sanitária que esse paciente está vivendo? Possivelmente ele vive em condições sanitárias inadequadas. Possivelmente ele, como estão os hábitos de higiene dele, onde ele está comendo. Então, se ele tem uma entameba dispar, ele pode ter outras doenças de transmissão fecal-oral. Então, independente, gente, o que a gente observa na prática hoje, independente se for dispar ou se for histolítica, o médico vai passar o tratamento para esse paciente, viu? Então, por isso que não é um exame solicitado. O exame solicitado mesmo para diagnóstico é o exame parasitológico de fezes, que é um exame extremamente simples e um exame muito barato. Hoje você vai pagar, sei lá, R$10 para fazer um exame de fezes. Se for fazer uma PCR, você vai pagar R$300 para fazer uma PCR. Então, qual a necessidade? Sendo que o tratamento é muito simples. E aí, então, vamos lá. Vamos falar do tratamento, então, né? Como que vocês acham que é o tratamento? Onita, né? Onitaxazonida. Exatamente, é com antiparasitário. Então, é ali com os antiparasitários. Inclusive, gente, inclusive a extraintestinal. Mesmo a amebíase extraintestinal, o tratamento é com antiparasitário. Pode ser um anita, pode ser um albendazol, pode ser também um sequinidazol. Mas o sequinidazol, o metronidazol, ele é muito bom para protozoário flagelado. Para protozoário flagelado, nada melhor do que um sequinidazol, um metronidazol. Mas no caso das amebas, um albendazol tem uma boa eficácia também, viu? Então, o tratamento é um tratamento simples. Uma coisa que vocês precisam levar em consideração também. Se o paciente tiver amebíase extraintestinal, tem que tratar os sintomas do paciente. Então, por exemplo, se o paciente está com processo inflamatório no fígado, além de tratar o parasito, também tem que tratar a inflamação hepática. Então, às vezes, pode ser que você tenha associado aí algum corticoide, alguma coisa assim. Mas aí esses outros medicamentos é para tratar as consequências, né? Os outros sintomas que foram desenvolvidos aí, que apareceram. Agora, para matar a entameba mesmo, é um antiparasitário. E a profilaxia, na verdade, nada melhor do que fazer profilaxia, né, gente? E a profilaxia, ela é extremamente simples. Qual seria a profilaxia dessa parasitose? E aí, profilaxia? Melhorar condições sanitárias. Exatamente. A educação sanitária, saneamento básico. Lavar as mãos, não pôr a mão na boca. Exatamente. Lavar as mãos, higienizar bem os alimentos, não colocar a mão na boca. Eu falo, com o negócio de coronavírus, vai reduzir. Gente, vocês vão ver. Vai acabar doença de transmissão fecal-oral no Brasil. Porque o problema do brasileiro
é lavar a mão e higienizar alimento. Agora tá todo mundo preocupado com a mão. Agora todo mundo viu que a mão transmite doença. Então, o hábito tem que lavar as mãos. Isso aí O povo vai ter um pouquinho de toque a partir Não, disso. que continua. professora, até saco de arroz, feijão, açúcar, o povo tá lavando. Claro, tá Não, tudo. assim, comentando. Então, assim, chega no lugar, passa álcool 3 vezes na mão. É muito engraçado. Novos hábitos, novos hábitos. E aí vocês vão ver que vai diminuir a transmissão dessas doenças aí, porque a transmissão é fecal oral. Então, é a pessoa ingerindo mão suja, alimento sujo, né? E outra forma de profilaxia também, a gente não pode esquecer, é o tratamento do doente. É o que eu falo. Se não tem doente, não tem doença. É igual a gente. Por que a gente tá todo mundo louco atrás da vacina do coronavírus? Porque a partir do momento que imunizar toda a população, não vai ter gente doente, não vai ter gente com coronavírus. Se não tiver gente com coronavírus, o vírus não vai para o meio ambiente. Se o vírus não vai para o meio ambiente, ninguém entra em contato com ele. Se ninguém entra em contato com ele, ninguém adoece. Então, a vacina é uma forma da gente romper o ciclo do parasito. É uma forma que a gente tem de eliminar as formas de transmissão da doença. Então, no caso dessas parasitoses, nós não temos vacina. Então, vamos tratar o doente. Porque se não tem gente doente, não tem. É igual vamos pegar o coronavírus. Qual é a forma de profilaxia que a gente tem? Isola o doente. Fica isolado, trancado dentro de um quarto. Ah, mas eu quero dormir com a minha mulher. Não, você não pode dormir com sua mulher, não. Enquanto não acabar, enquanto ela não curar de coronavírus, vocês dois não podem dormir na mesma cama. Então, é uma medida de isolamento. No caso de doenças parasitárias, né? A transmissão é fecal oral. Então, você até pode conviver com a pessoa, não tem problema. Desde que lave as mãos, desde que tenha a higiene, lavar bem os alimentos e tratar o doente. Trata a pessoa que está doente. Tratou, matou o parasita, ela não vai transmitir mais. Certo, gente? Então, essa aqui é as historinhas da entameba. Aqui é outra imagenzinha das entamebas. Olha que bonitinha. Essa imagem é lá do laboratório de aula prática. Olha o tanto de núcleo que tem. Isso aqui é entameba, gente. Cole ou histolítica? Cole. É uma cole. Olha o tanto de núcleo. Uma entameba cole, bem bonitinha. E essas aqui? Apesar delas estarem meio embaçadinhas. Parece que tem um monte, né? Também cole. Às vezes você não consegue contar, mas você vê que tem um monte de núcleo, então é uma cole. Essa aqui já é outra. Deixa eu voltar aqui pro nosso tamanho. Ela só vem cisto, não vira trofozoito não, né? Só cisto. Só cisto. A única forma é cisto. Cisto no intestino, o cisto que multiplica, cisto fora do intestino. Tá? Vamos lá na plataforma, rapidinho, só porque teve essa... Eu não pedi para vocês fazerem um desafio, mas só para vocês... Vai que eu resolvo colocar ele na prova, né? O caso clínico é assim. A entameba histolítica... fica cortando aqui, o meu fica ruim. A entameba histolítica é conhecida por ser uma ameba intestinal patogênica. Porém, é difícil de ser feito. Hoje, as características morfológicas do cistitrofozoito são idênticas à entameba dispar ou dispar, que não é patogênica. Então, aí vem as perguntas. Pergunta número 1. Na análise microscópica de cistitrofozoito, quais os métodos utilizados e quais as peculiaridades que devem ser observadas? E aí, gente, na análise microscópica de entameba histolítica e dispar, vocês vão ver o quê? Quantos núcleos tem Quantos núcleos tem? Na dispar, mais de 4. E na cole, né? E na dispar histolítica, 1 a 4. Tanto na dispar quanto na histolítica, na amostra de fezes, a gente vai usar o Lugol. Lembrando que a gente sempre prepara as nossas lâminas de parasitologia com o Lugol. O Lugol é uma solução que tem base no iodo. Então, faz o exame parasitológico de fezes. Na microscopia, a gente vai ver um cisto, geralmente com um núcleo.
mas a gente não consegue diferenciar o cisto de entameba histolítica da entameba dispar. Então, na análise microscópica, o método que a gente tem, a gente não detecta, não diferencia. Aí vem a segunda pergunta. Qual o teste com maior sensibilidade para diferenciar as duas espécies? Para diferenciar as duas espécies, gente, só biologia molecular, só o PCR, não tem jeito. Pelo exame de fezes, não tem como diferenciar. Aí a terceira é assim, é um exame parasitológico de fezes realizado por um método de concentração e analisado microscopicamente, que é positivo para o cisto desses parasitos. Professora, volta na 2 aí rapidinho. Qual o exame que a senhora falou que consegue diferenciar? Só para mim. PCR. Tá. PCR, biologia molecular. Certo. Reação em cadeia da polimerase. Porque eu vou pesquisar o material genético. Aí eu vou ver, o material genético da histolítica é diferente do material genético da dispar. Então, é a única forma que tem para diferenciar. Pelo exame de fezes, não tem jeito. E na terceira, é aquilo que a gente já comentou. Você vai liberar o resultado. Exame parasitológico de fezes positivo, foi identificado cistos de entameba histolítica / dispar, porque eu não consigo diferenciar. Então, você vai pôr o nome das duas. Entameba histolítica / dispar. Certo? Então, vamos lá para as nossas próximas entamebas. Essa iodameba, gente, é iodameba butyi. Essa iodameba, se não me engano, nos exercícios da plataforma digital, eles comentam aí um pouco sobre a iodameba butyi também. A iodameba butyi, ela é do grupo das amebas, também é uma sarcodina, por isso que lá na plataforma digital fala sobre ela. Essa entameba, ela é muito fácil de ser identificada. Por quê? Olha que bonitinha que ela é. Aqui vocês observam que ela tem essa parte aqui, ó, interna. Esse aqui é um vacúolo, parece um núcleo, né? Mas na verdade é um vacúolo de glicogênio. Então, essa parte marronzinha aí é um vacúolo de glicogênio. O vacúolo de glicogênio, ele é meio dessa cor, meio alaranjadinho, meio amarronzado, meio avermelhado, mas assim, meio marrom alaranjadinho. Então, ele se destaca na lâmina. O único parasito que tem esse vacúolo de glicogênio é a iodameba butyi. Então, quando vocês observam essas outras imagens, olha aqui. Ixi, tá embaçada, né? Não tá bonitinha essa, não. Deixa eu ver se tem uma mais bonitinha. Nessa imagem aqui, deixa eu dar o zoom aqui para ver se ajuda. Não, mas não ajudou muito, não. Nessa imagem, nós temos dois parasitos. Olha um aqui, ó. Qual que é o parasito que é esse aqui, gente? Apesar de estar embaçadinho, vocês conseguem me falar que parasito que é esse? Entamoeba coli. Exatamente. Mesmo estando embaçado, você vê que tem um monte de núcleo. Então, é uma Entamoeba coli. Essa aqui, apesar dela estar embaçadinha, você observa que tem o meio marronzinho ali dentro. Tem o vacúolo de glicogênio. Então, essa aqui é uma uma iodameba butyi. Essa imagem eu tirei lá do laboratório de aula prática, lá da faculdade, por isso que ela não ficou muito boa. Eu que tirei. Aqui, ó, tá vendo aqui? Que todas essa tem, aqui essa tem, essa tem e essa tem. Todas têm o vacúolo de glicogênio. Então, a entameba, iodameba butyi. Aqui, ela já tá bem maior, olha que gracinha. Essa aqui tá dando pra ver bonitinha. Essa também é lá do laboratório de aula prática, que outra iodameba butyi. Olha aqui o vacúolo de glicogênio. Esse aqui, o vacúolo de glicogênio tá grande. E a particularidade dela é ficar mais na lateralzinha ou ela pode vir no meio também? O vacúolo que você fala? O vacúolo, ele pode estar mais na periferia. Mas pode estar no meio também, igual esse aqui, ó, já não está na periferia. Né? Mas a característica dele é ter o vacúolo de glicogênio. Essa é a característica dele. Ter o vacúolo de glicogênio.
Nessa imagem aqui, não é essa que eu quero, não. Essa aqui também, mas também tá embaçadinha, não tá bonitinha. Aqui, mas aqui você vê, ó, marronzinho aqui, um marronzinho, tudo Iodameba butili. Então, a característica dessa Iodameba butili é o vacúolo de glicogênio. E uma coisa vocês observaram, é muito comum a gente ver mais de um parasito na mesma lâmina. Então, é muito comum a gente ver vários cistos de Iodameba no mesmo campo de visão. Então, igual que a gente viu várias imagens assim, né? Então, essa é a Iodameba butili. Vamos lá. Isso aí também é um cisto de Iodameba butili. Mas vamos lá. A Iodameba, ela é patogênica? Não. A Iodameba, gente, ela não é patogênica. Então, assim como os outros que a gente viu, ela é comensal. Ela não é patogênica. Então, ela não provoca doença, né? E a transmissão? A transmissão também é fecal oral, igual às outras. E o diagnóstico? Como as outras também, é o exame parasitológico de fezes. A gente vê esses cistos aí nas fezes do paciente. E o tratamento? Para que tratar? Ela é comensal? Ela não provoca doença? Mas os médicos tratam? Tratam. Tratam Por causa da transmissão fecal oral. Aí eles passam ali uma mita, um albendazol. Mas se for parar para pensar, no fundo, esse paciente não sente nada. Ele é comensal. Às vezes o paciente até tem ali, se tiver uma alta carga parasitária, até pode ali, para o paciente imunocomprometido, agravar a situação dele. Por isso que eles tratam, né? E a profilaxia? Regna, não sente fraqueza? Por que o paciente não sente fraqueza? Porque ele não se alimenta de nutrientes, ele não se alimenta de vitamina, ele fica lá no intestino, mas ele não alimenta de vitamina, de ferro, ele fica ali se alimentando de restos alimentares, entendeu? Então, ele não vai ter fraqueza, a não ser que seja um paciente imunocomprometido, ele até pode ser que agrave um pouco a situação do paciente. Certo? Poderia ter um que se alimentava de gordura, né? Aí ele comer todas as gordurinhas da gente e a gente não ia engordar. Pode contar uma coisa? A giardia, ela diminui a absorção de gordura, por isso que as fezes fedem. Nossa, vou ver se eu consigo arrumar uma giardia. Ô, gente, faz isso não, menina. O problema é o seguinte, ela só diminui a absorção do que você está ingerindo. O que você já ingeriu, o que você já engordou, aí, menina, é só queimar a gordurinha aí para acabar com ela, viu? A giardia não vai queimar a gordura, não. Ela só vai diminuir a absorção do que você está ingerindo agora. Ai, só vocês mesmo. Então, gente, essa é a Iodameba. E aí, a profilaxia é essa aí. Educação sanitária, tratamento do doente, saneamento básico, a mesma coisa das outras. Então, não tem tanta coisa assim de diferente, não. Outra entameba que nós temos é essa aqui. Olha que bonitinha. Endolimax nana. Mas a diarreia, na verdade, você não vai emagrecer, não. A diarreia, você vai desidratar. Viu? Às vezes você fica assim, nossa, tive uma diarreia, ó, tô magrinha. Na verdade, você tá quase desidratada, né? Ou então, às vezes, é alguma coisa que você comeu que estava te fazendo mal, aí você estava inchada, mal, né? Então, assim, a diarreia ali, ela é temporária. Agora, aquela gordura que você comeu lá, que tá gorda, assim, de anos e anos e anos você se alimentando, aquela lá, gente, você tem que parar de comer para queimar ela, não tem jeito não. Parar de comer e treinar. O nosso último parasita intestinal é esse, gente, o Endolimax nana.
Endolimax nana também entra no grupo das amebas. Olha que bonitinho, parece uma bolinha de boliche. Tá vendo a bolinha de boliche aí? O Endolimax nana, ele tem de 3 a 4 núcleos. Aqui a maioria dos que tem aqui tem 3, né? A maioria. Parece uma bolacha de cookie. Parece um cookie. Um cookie é uma bola de boliche, parece um cookie. Esse é o Endolimax nana. Endolimax nana, eu não tenho nenhuma foto aqui do laboratório de aula prática. Essa imagem aí é uma imagem que eu peguei na internet. É uma imagem de Atlas. Por quê? Gente, o Endolimax nana, ele é muito pequenininho, muito. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Nessa imagem a gente tem uma cole. Olha o tamanho da cole. Aqui é a Iodameba butili. O Endolimax nana é menor que a Iodameba. Agora, olha, compara o tamanho da cole com a Iodameba e o Endolimax ser menor ainda. Então, o Endolimax, ele é muito pequenininho. Ele não é fácil de ser visto. O que facilita a visualização de Endolimax nana é porque tem muito. Então, como o paciente tem muito cisto, aí a gente encontra vários, então assim, facilita. A gente junta tudo ali no mesmo campo de visão, e aí quanto maior a carga parasitária, maior a chance da gente detectar o parasito. Então, essa que é a diferença. Mas, e outra coisa, gente, como eu tinha comentado, todas essas lâminas são preparadas com Lugol. Quando você pinga o Lugol e você olha no microscópio, lembra que quando a gente falava da giardia, que ela brilha quando a gente mexe no micrômetro? O Endolimax nana é do mesmo jeito. Quando a gente mexe no micrômetro, ele brilha. E aí, quando ele brilha, facilita a visualização. Mas ele é muito pequenininho, não é tão fácil de ver, não. Mas o Endolimax nana é igual a Iodameba butili. Também é comensal, ou seja, não é patogênica. Entra em contato com ele também por transmissão fecal-oral. Mas apesar da transmissão ser fecal-oral, não é patogênico. Mas mesmo assim, a gente fala para o médico, se a gente vê um cisto de Endolimax nana, a gente fala para o médico, por quê? Porque a maioria dos casos o médico prefere já tratar por fato de ser transmissão fecal-oral. Então, faz o tratamento nesse paciente. E aí também se tem Endolimax nana no paciente, é por questões sanitárias. Então, para profilaxia, é só aquela mesma coisa, saneamento básico, tratamento do doente, educação sanitária, e é isso. Há alguma dúvida, gente, em relação a esses parasitos intestinais? Em relação a essas entamebas, iodamebas? Porque agora nós vamos começar a falar dos parasitos sanguíneos. Então, agora a gente muda o foco da nossa aula. Então, até hoje, nós estudamos parasitos intestinais. Parasitos que a gente encontra nas amostras de fezes. Agora a gente vai falar de parasitos de sangue e parasitos de tecido. Tá?